Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sou o professor Luiz Cláudio de Língua Portuguesa. Estamos aqui para mais uma videoaula, falando agora da linguagem do jornal. Na última aula nós assistimos sobre a estrutura de um jornal, né? Vimos a diagramação, como o jornal é impresso, como é que ele é dividido em blocos, em cadernos, em suplementos, e agora vamos ver a linguagem que é utilizada neste jornal. Algumas noções básicas, então, sobre a linguagem jornalística. O título da notícia caracteriza-se pelos seguintes aspectos. Então, o título é aquilo que está lá em cima, é aquilo que vai me dizer sobre o que está sendo dito naquela notícia. Ele é conciso e contém as informações essenciais do fato. Então, ou seja, ele é objetivo, ele não tem rodeios. Concisão é isso, objetividade. Artigos adjetivos, advérbios e locuções adjetivas e adverbiais são usados somente quando fundamentais. Se não houver necessidade, isso é dispensável. Então eu tenho que ser o mais objetivo possível no meu título da reportagem. Geralmente o tempo verbal é o presente, que se refere a um acontecimento em curso. Não é seguido de ponto final. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. O subtítulo, que é aquele que está logo abaixo do meu título, ele vai detalhar melhor o meu título. Então o título ele é bem conciso, bem objetivo, e o subtítulo ele dá um pouco mais de detalhes a respeito do título. Olha o exemplo aqui, ó. Geólogos querem oficializar a idade do homem. É um título. Veja que ele está em letras maiores, tá? E logo abaixo, com letras um pouco menores, eu tenho o meu subtítulo. Grupo de especialistas vota a favor de encerrar período geológico atual, o Holoceno, e iniciar um novo, o Antropoceno. Aquecimento global está entre justificativas para a mudança. Então vejam que isso que está aqui de forma bem genérica é destrinchado. Então eu tenho mais detalhes a respeito do título. Ele vai dar informações a respeito do meu título. No jornalismo existe o que a gente chama de lead. Então eu coloquei o meu título, tenho o meu subtítulo e agora eu vou para a reportagem propriamente dita, para a minha notícia. O lead, ele traz as principais informações da minha notícia, ok? Ele vem como que me colocando a par daquilo que vai ser dito e eu vou responder algumas perguntas. Então, quando o leitor ele começa a ler a minha notícia, ele tem algumas perguntas que são respondidas logo de início. Então, este lead, ele aparece geralmente no primeiro parágrafo da minha notícia. Veja bem, o lead, ele informa quem fez o que, a quem, quando, onde, como, porquê e para quê. Ou seja, ele dá uma noção geral daquele fato que está sendo noticiado. Então, quando eu pego o primeiro parágrafo da minha notícia, essas perguntas, ou parte delas, alguns não são todas, obviamente, mas pelo menos a maioria dessas notícias, dessas perguntas, elas são respondidas no lead, que estará no primeiro parágrafo da minha notícia. O lead deve ser objetivo e buscar exatidão por meio de linguagem clara e simples. Por que linguagem clara e simples? Porque o meu público é diversificado. Várias pessoas de vários níveis sociais vão ter acesso àquele jornal, vão ler aquela notícia. Por isso que eu tenho que ser claro e simples ao redigi-la. Geralmente contém os seguintes termos: sujeito, verbo, complementos e as circunstâncias, que são os adjuntos. Então eu sou bem claro naquilo que eu vou escrever, ok? No texto jornalístico, utilizam-se os seguintes meios para produzir um efeito de realidade. O que é efeito de realidade? Quando eu leio uma notícia, eu preciso ter a certeza de que aquilo é real. Isso dá credibilidade ao jornal. Porque se é um negócio meio vago, que ninguém sabe se aconteceu ou não, esse jornal perde credibilidade.
É óbvio que existem notícias que são reais com doses de sensacionalismo, tá? Mas eu preciso mostrar para o meu leitor que aquilo é real. Números para definir quantidade. Então não posso assim, aconteceu alguns coisa ou não, número, foram tantos mortos, foram tantas pessoas que se curaram. Então números, o número ele dá realidade, o número ele dá credibilidade. Dados concretos e precisos que acrescentam informações ou explicações, como por exemplo, marcadores de lugar, o nome da cidade, o nome do país, o nome do bairro onde aconteceu. Então esses marcadores de lugar, ele traz essa noção de realidade. Nomes de pessoas reais, órgãos, instituições, desculpe-me, que realmente existem. Depoimentos e opiniões de pessoas, de autoridades naquele assunto. Vamos trazer um assunto da nossa realidade. Qualquer jornal que você pegar hoje estará falando sobre coronavírus. Aquela notícia, se ela traz o depoimento de um infectologista, de um médico, de uma autoridade sanitária, eu vou ter uma noção de realidade, de que aquilo é real, de que aquilo é concreto. Isso também traz credibilidade para o meu jornal. A linguagem jornalística ela é referencial, ou seja, ela fala algo que é exterior ao jornalista. O jornalista ele é impessoal, por isso que eu vou usar sempre a terceira pessoa. Então o jornalista ele não emite opinião, ele dá a notícia. A opinião é minha, eu vou emitir a minha opinião a respeito daquilo que eu estou lendo, dentro daquilo que foi noticiado. Ok? Uma coisa é dizer, se eu tiver uma notícia assim, eu acredito que tal coisa, outra coisa é eu dizer, tal coisa aconteceu. Então essa impessoalidade. Utiliza palavras e expressões do registro coloquial, desde que sejam aceitas no registro formal. Por que é coloquial? Eu preciso atingir todas as camadas da sociedade que têm acesso ao meu jornal. Tudo bem? Ela é concisa, é econômica. Tem um princípio do jornal que diz o seguinte: por que eu vou usar duas linhas para dizer algo que eu posso dizer em uma? Então, se eu posso dizer em uma, eu vou ser econômico. Procura ser clara por meio dos seguintes recursos: uso de pontuação, então a pontuação ela dá clareza àquilo que eu estou escrevendo, emprego de palavras adequadas às ideias e frases sem duplo sentido. Frase de duplo sentido, que um entende de um jeito, o outro entende de outro, não pode ter na linguagem jornalística. Usa preferencialmente os verbos no pretérito, já que a notícia relata fatos que já ocorreram. Ok? Então, preferencialmente, utilizo o pretérito. Lembre que as manchetes utilizam o presente, as notícias, o pretérito. E, por fim, vamos fixar esse nosso conteúdo, realizando as atividades de 1 a 9, das páginas 99 a 104, o teste 1 e 2 das páginas 106 e 107, o ortografado a 105 e 106 e o em casa 1 e 2 da página 108, ok? Teremos mais encontros futuros e teremos encontros virtuais nas nossas salas que estão sendo preparadas pela coordenação, esses encontros ao vivo. É o momento de corrigirmos tarefa, anotem as dúvidas para a gente trocar ideias, ok? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.